Programa Unidos na Fé. E eu quero que ele só me fale uma coisa antes da mensagem, né? Porque estamos... Inclusive, eu digo que esse programa hoje nosso está tipo uma guerra santa, né, Jamila? Isso. Né? Porque a Jamila Mohamed, ela é filha de árabe, convertida, o pai dela ainda é muçulmano. Mas ela tem irmã que é crente, casada com crente, e Deus está fazendo o reteté na família dela, está abençoando a família dela, certo? E ela afina Mohamed, né? E ela falou: Daniel, quando eu fui a Israel, eu fui barrada, porque eu tenho Mohamed no meu nome, né? E o nosso evangelista Jairon de Souza, ele se veste com uma roupa que vem com 4 estrelas de Israel. Representamos, são 4 bandeiras de Israel. Então, eu quero que ele fale só um pouquinho disso. Parta dessa mensagem, deixa Deus te usar. Pastor Daniel, a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor Jesus Cristo, aos amigos ouvintes da rádio, através desse veículo de comunicação. Nós nos sentimos honrados por Deus, porque aonde nós chegamos, é Deus que abre a porta. Eu estava orando no monte, Deus me dá uma revelação. Lá no Salmo 122, a partir do versículo de número 5, está escrito: orai pela paz de Jerusalém e pela prosperidade e tereis paz. Então Deus me deu uma revelação dessa roupa, dessa bata. Eu nem imaginava. Eu estava lá no Monte do Barcala, lá em São Paulo, em Carapicuíba, Zona Oeste. E Deus me deu um modelo através da visão, e eu uso essa roupa onde eu vou pregar. E muitos milagres acontecem. Por quê? Porque eu levo o Deus de Israel. O Deus de Israel nunca perdeu uma batalha. E aonde eu tenho ido, Deus tem me feito prosperar. A partir do momento que eu comecei a usar essa roupa, parece uma heresia. Eu não estou nem lá pelo diabo, o capeta, quem serve aí, meu negócio é com Deus, entendeu? A partir do momento que eu passei a usar a roupa de Israel, Deus ele começou a alargar o ministério meu ministério particular de pregação, de campanha, de vigília, de cruzada e assim por diante. Então, para mim é uma satisfação usar essa roupa. São 4 bandeiras na frente e atrás tem uma estrela grande de ouro, representando a prosperidade, a proteção, a alegria, a saúde. Então nós estamos aqui debaixo do sangue do Cordeiro. Não tem demônio, não tem olho de saca-pimenteira, não tem invejoso, não tem dor de cotovelo que vai impedir do projeto que Deus tem na minha vida. Amém? Amados, eu quero louvar a Deus pela vida da cantora que nós conhecemos lá no monte. Sempre aonde eu vou para o monte. Estava em Goiânia, conheci o Monte do Mendanha, o Monte do Serrinha. Estava aqui em Brasília, a 8ª vez que eu venho de São Paulo para Brasília, realizar algumas campanhas e conheci a cantora Jamila Mohamed. E para mim é um prazer estar ao lado dela. Hoje nós estávamos ministrando a palavra de Deus lá na Batista Ebenezer. E algumas agendas que o Senhor tem nos dado foi por intermédio dela. Amém. E eu gostaria de compartilhar apenas um versículo que se encontra no livro de Gálatas, ou carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo número 17. Está escrito: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Repetindo: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Esta palavra aqui é uma palavra que um homem de Deus, separado por Deus, vocacionado por Deus, comprado pelo sangue de Jesus, Paulo, apóstolo de Deus, pela vontade de Jesus Cristo, ele foi chamado pelo Senhor. Paulo escreveu isto por causa de um apedrejamento. Lá no capítulo 14 de Atos dos Apóstolos está escrito que Paulo estava andando e um moço que era aleijado, paralítico de nascença, foi curado. E aqueles homens quiseram matar um touro pensando que ele era um deus, e ele rejeitou. E a Bíblia diz que eles apedrejaram Paulo, jogaram Paulo para fora da cidade, porque ele rejeitou a adoração que é devidamente só para Deus. Ele rejeitou a oração, ele rejeitou o sacrifício, ele rejeitou a adoração. Então Paulo
por rejeitar aquela glória que só a Deus pertence, ele foi apedrejado. E ele dizia isto: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Quem era Paulo? Paulo, ele era um varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, criado aos pés de Gamaliel, fariseu, filho de fariseu, circuncidado ao 8º dia de nascimento. E Paulo, ele era um apóstolo, e ele tinha convicção, ele tinha certeza de quem tinha chamado ele foi Deus. Os apóstolos, os demais apóstolos, não queriam aceitar Paulo como apóstolo, porque os outros andavam com Jesus, comeu com Jesus, dormiu com Jesus, e Paulo não. Paulo foi diferente. Paulo, ele teve uma chamada específica, mas Paulo, ele sofreu por causa do Evangelho. Paulo, outrora, ele era perseguidor do Evangelho, ele era perseguidor dos crentes. Ele tinha carta para apedrejar, ele tinha carta para matar, ele tinha carta para prender. E Paulo, quando aceitou Jesus, teve um encontro com o Senhor. Ele disse que aceitou Jesus, e agora ele passa a ser perseguido. Aqui eu entendo, não adianta perseguir ninguém. Pode até crente perseguir crente, mas você cai do cavalo, assim como Paulo caiu do cavalo. Ei, Paulo, ele levava as marcas de Cristo no seu corpo. Por quê? Porque ele amava a obra. Quem ama a obra, quem é dedicado à obra, ele sofre calúnias, ele sofre perseguições, ele passa por privações. Mas uma coisa que me chama a atenção é que Paulo, ele era um homem convicto. Paulo, mesmo passando por momentos difíceis, ele disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele diz: olha, eu aprendi a viver no meio da bonança e também aprendi a viver no meio da escassez. Paulo, ele tinha convicção, Paulo, ele tinha certeza. Segundo Flávio Joséfo, um judeu, um pesquisador, ele relata que Paulo tinha o que? 1,60 m de altura. Paulo, ele era calvo. Paulo, ele tinha as pernas cambotas. Paulo, ele era caolho por causa da sua conjuntivite. E Paulo, aonde ele chegava, aquela nação, aquele povo, era impactado pelo poder do meu Deus, que estava na vida de Paulo. O homem de Deus e a mulher de Deus, que tem a unção de Deus, faz a diferença. Aonde chega o diabo, o demônio, a legiões, a inveja, o óleo de saca pimenteira tem que bater em retirada. Sabe por quê? Porque quem tem chamada de Deus tem convicção que quem chamou foi ele, foi Deus, não foi o homem. Tem pessoas que alguém persegue, ele diz: eu não vou ser mais crente, eu vou parar de ser crente, porque fulano de tal olhou para mim com a cara feia, levantaram a calúnia contra mim, me apedrejaram, falaram mal de mim. Aí é que tu tem que ser crente mesmo, aí é que você tem que ter convicção. Paulo, ele tinha algumas marcas que me chamam a atenção. Foi por isso que ele disse: ninguém me inquiete, porque eu levo no corpo as marcas de Cristo. Quando eu abro a minha Bíblia, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 10, está escrito: a marca da angústia. Paulo, ele teve um momento de alegria, mas ele teve um momento de angústia. Era uma angústia, era uma marca que ele levava no seu corpo. Por quê? Porque ele era um servo fiel. Quer ser perseguido? Seja fiel. Ei, se tudo está normal para você, nada acontece a nós. Encontro na vida de Paulo é a marca da angústia. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Segunda marca que Paulo carregava no seu corpo: a marca da traição. Todo homem, toda mulher que serve a Deus está sujeito a ser traído a qualquer momento. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele foi traído por Judas Iscariote. Se Jesus Cristo, sendo o Senhor, sendo onisciente, onipotente, onipresente, sabe de todas as coisas, sabe da intenção do coração do homem, foi traído, imagine o homem e a mulher que segue ao Senhor. Foi por isso que Paulo disse: ninguém me inquiete, eu estou sujeito a qualquer coisa. Se quiser me matar, me mate. Se quiser me apedrejar, me apedreje. Se quiser me criticar, me critique. Se quiser me chicotear, me chicoteie. Mas ninguém na terra vai impedir
impedir, vai impedir a chamada que Deus tem na minha vida. Paulo tinha a convicção, Paulo tinha a certeza que Deus era com ele. A terceira marca que eu encontro na vida de Paulo, a marca da provação. Paulo foi um homem que muito sofreu. Paulo, segundo Coríntios capítulo 12, a partir do versículo de número 7, Paulo ele recebeu um espinho na carne, Satanás para esbofetear ele. A palavra do Senhor diz que Paulo por 3 vezes orou ao Senhor pedindo alívio, pedindo a cura, e a resposta do Senhor foi essa: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quarta marca que Paulo levava no seu corpo, a marca da provação. Outra marca que eu encontro na vida de Paulo, a marca da humilhação. Tem alguém na terra que sofreu mais que Paulo?